Olá, gente. Estamos reunidos em mais uma quarta-feira aqui em Brasília para prosseguirmos os comentários do livro Ditado pelo Remédio, um modo de entender, uma nova forma de viver. Hoje, introduzindo o capítulo de número 53, denominado Só Hoje. Ele já inicia com uma passagem de Mateus, é introduzido por essa passagem de Mateus 6,34, que diz o seguinte: Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo, a cada dia basta o seu mal. Então, também, a cada dia, a vida te pede cooperação e desempenho, para que faças tudo o que estiver ao teu alcance, só hoje. Então, é interessante, né? Principalmente ali pela própria denominação, só hoje. Então, é como se todos os dias a gente viesse mesmo com uma série de atribuições a serem desempenhadas naquele dia, como se fossem as batalhas mesmo que a gente tem que desenvolver. E claro que tem todo um propósito, né, da nossa própria alma, das atribuições que a gente tem também na vida material e, por que não, também na vida espiritual. Mas há esse pequenino de todo dia, essa batalhazinha que todos os dias a gente trava, né? E se a gente quer realmente resultados a longo prazo, a grande verdade é que muitas vezes a gente se esquece de que isso é fruto do trabalho pequenino e diário, constante, né? Mas que a gente não se preocupe tanto, principalmente ali nas grandes tarefas que a gente vai desenvolver, né? Muitas vezes, ao olhar o tamanho da tarefa, a grandiosidade daquilo, ou muitas vezes a dificuldade do todo, a gente desanima, a gente acredita que não dá conta, que não é capaz. Mas aí é sempre o foco no pequeno, no dia de hoje, como eu posso fazer para que isso, ao longo do tempo, realmente vá se transformar naquilo que eu desejo, mas que a gente não esqueça que, na verdade, a nossa vida é composta pelas pequeninas coisas que a gente faz todos os dias, então só hoje. É muito uma máxima do Alcoólicos Anônimos, né? E que eu acho muito interessante, que é no dia de hoje eu vou dar a minha batalha, eu vou conseguir. Amanhã, quem sabe? Amanhã, no dia de amanhã, um novo dia amanhece e nós estaremos aí também dando a nossa batalha. Mas hoje, né? Você ficar focado muito no que vem ali para frente. Porque é interessante que a gente vive muito uma ansiedade social. E a ansiedade nada mais é do que a fixação no futuro. E aí, ao nos fixarmos muitas vezes no futuro muito distante, ou como a gente falou, né, as grandes coisas são compostas de uma série de pequenas tarefas que a gente pode subdividir, inclusive para tornar aquilo mais viável para a nossa vida, né? Então, muitas vezes a gente se perde aí, ou deixa de fazer trabalhos que a soma desse pequenino daria realmente, ao longo prazo, um resultado grandioso. Então, que a gente procura entender tudo isso. Aquilo que não te for possível fazer, deixe por conta de Deus. Lembra-te, os mecanismos providenciais estão sempre funcionando a teu favor, mesmo quando não percebam. E ultimamente eu tenho escutado pessoas ao meu redor falando tanto de controle. Claro, também tenho eu, né, as minhas parcelas disso. E é interessante que a gente vai percebendo essa falta de confiança muitas vezes em Deus, né? No trabalho que Deus faz. Porque, é claro, tem a nossa parcela, tem a nossa contribuição, mas é o que ele fala. Aquilo que não te for possível fazer, deixe por conta de Deus, né? Entrega de verdade, dá a sua parcela, dá a sua contribuição. Aquilo que não for, entrega, né? Aquilo que a gente não é capaz de fazer, que não está no nosso controle, que não está ali nas nossas atribuições, entrega. A hora é agora. Em qualquer situação, oferece o melhor de ti mesmo e vive todo o bem que puderes, só agora, só hoje. Compartilha a tua afetividade sem economia e experimenta a satisfação de amar, só hoje. Então, como é que é composto realmente afinidades espirituais, afinidades de alma que a gente diz? De almas que constantemente trocam essa afetividade, trocam esses laços mais tênues, né? Então, um casamento. Como é que um casamento dá certo? Por essa troca intensa de afetividade todos os dias, não é para amanhã, é para hoje, é para agora. A gente não sabe muito o dia de amanhã. Então, que a gente entregue o nosso melhor todos os dias, né? Compartilha a tua afetividade sem economia. Então, a gente vê também, muitas vezes, né?
pessoas queridas que se foram de forma rápida, repentina, né? Muitas vezes por conta de um acidente, de uma doença realmente que foi se alastrando ali de uma forma mais rápida. E aí, qual é o arrependimento? Não dei o amor, né? Não dei todo o amor que eu tinha dentro de mim. Não fiz aquilo que me correspondia, poderia dar tão mais. Né? E aí, vão se criando uma série de arrependimentos para aqueles que ficam. Por quê? Economia de afetividade, né? Então, muitas vezes a gente espera amanhã, né, para fazer aquilo que nos caberia fazer no hoje, no agora. Tem uma passagem do Emmanuel, se eu não me engano, me veio aqui à mente agora, que eu acho que é do Fonte Viva, que eu acho que é também só hoje ou hoje, algo nesse sentido. E ele fala, né, amanhã o problema vai estar muito maior. Então, se existe um problema, faz aquilo que te corresponde hoje, só hoje. Né? Existe um amigo que você não fala, um parente que você brigou por uma questão mais banal, né? Não, às vezes a gente tem também justificativas, mas será que não foi? Guardar toda essa mágoa, esse distanciamento das pessoas, né? E mais lá na frente, será que a longo prazo a gente vai olhar para trás e vai falar, caramba, perdi o contato com essa pessoa que é tão amada, que era tão cara ao meu coração. Então, o que a gente dá hoje, né? E o momento é esse mesmo, é o agora. Então, como eu dizia, muitas vezes a gente vive nessa ansiedade do porvir, do amanhã, do que vai acontecer, e aquilo que nos cabe fazer hoje, a gente não faz. Tem entender que é fazendo hoje aquilo que a gente espera viver no futuro, é que a gente vai ter mais condições de realmente tornar isso real, né? Então, muitas vezes a gente faz várias elucubrações sobre a vida que a gente quer, sobre as coisas que a gente não deseja que aconteçam, mas no agora a gente está completamente parado. No hoje a gente não fez nada. Está só gastando tempo mental, né? Elucubrando uma série de coisas, mas vivendo, fazendo nada. E aí o resultado, né, muito provavelmente vai ser o mesmo. Abraça a causa do bem coletivo, não esmorecendo jamais, e rejubila-te nas colheitas fartas da serenidade e saúde. Então, muitas vezes a gente também espera, né? Ah, quando eu aposentar, quando a minha vida estiver um pouco mais tranquila, aí eu vou procurar uma aula, um estudo, aí eu vou realmente frequentar mais os trabalhos ali do centro. E aí vai se arrastando, né? Isso vai se prolongando o tempo, a gente não faz aquilo que nos corresponde. E é muito bonito perceber que mesmo quando a gente tem, e claro, são muitas vezes justificativas plausíveis, não é que nada disso seja real, mas é que sempre vai existir algo como empecilho na nossa vida. Daqui a pouco a gente aposentou, mas outros problemas surgem, né? Daqui a pouco a gente findou algo, né? Tem um pouco mais de tempo, mas também não quer se comprometer porque o tempo é pequeno, e a gente quer um pouco mais de lazer. Então, há sempre uma série de coisas acontecendo. E a grande verdade da vida, dizendo isso na prática mesmo, que mesmo quando a gente tem pouco tempo, é quando a gente tem pouco tempo que a gente se desenvolve e faz as coisas com mais eficiência. Às vezes a gente tem um tempo gigantesco, né, durante o dia, mas os gasta, né, de uma forma terrível. Né? O tempo é gasto, as horas são gastas de uma forma muito improdutiva, que se você olha, você passou 3, 4 horas, 5 horas, sem escrever nada de útil, sem ver nada de útil, né? sem perceber o mundo. Então, muitas vezes, não é o tempo que realmente nos faz grandiosos, né? Mas o uso desse tempo. Às vezes, um pouquinho de tempo que a gente tem, se bem empregado, né? Ali numa tarefa pequena, de meia hora, 1 hora, aquilo nos reabastece grandemente. Reparte do que puderes dispor e desfruta a lucidez mental para a solução dos teus conflitos íntimos, só hoje. Gente, uma das maiores belezas da vida é servir a vida. Então, a gente percebe assim, aquilo de ensinamento, aquilo de conhecimento, por menor que seja, quando a gente repassa isso, quando a gente compartilha isso, né, quando de algum modo a gente põe isso em movimento, a gente não está ajudando só as outras pessoas, mas é engraçado, né? O que ele fala ali.
Inclusive, desfruta a lucidez mental para a solução dos teus conflitos íntimos. Então, não é só uma questão de servir ao mundo, às outras pessoas, mas, sobretudo, inclusive, de trazer lucidez e elucidação para muitos conflitos íntimos que a gente tem. São nas trocas, nas conversas, muitas vezes, que a gente tem com as pessoas. Ontem mesmo eu vivenciei, eu observei um caso parecido em uma aula que eu estava, e aí a pessoa conseguiu a solução por ela mesma, só pelas trocas que estavam sendo feitas ali. Então, entende o quanto é bonito quando a gente põe em movimento aquilo, a gente vai interiorizando e vai encontrando as nossas próprias respostas para os nossos próprios conflitos, né? Então, interessante perceber isso. Colabora com a tua habilidade, com a tua capacidade para o engrandecimento da humanidade e vivencia a plenitude da realização pessoal só hoje. A gente fala muito sobre propósito, sobre sentido de vida, e de fato nós estamos aqui por alguma razão. E não importa muito o trabalho que a gente exerça, as atribuições que a gente possui, mas como a gente desenvolve isso, né? Como, não é tanto o trabalho, o status, a remuneração daquele serviço, mas sobretudo a forma como a gente faz e o que o trabalho nos transforma. Então, é perceber que a nossa contribuição mesmo, a nossa parcela de fato é bem dada quando a gente se engrandece com isso, se transforma para melhor com o trabalho que a gente desenvolve. Todos nós temos habilidades e capacidades para o engrandecimento da humanidade. Às vezes, a forma generosa, sorridente com que alguém nos recebe, uma recepcionista, né? Seja ali de um supermercado, seja de um local que a gente frequenta, a gente às vezes transforma o nosso dia grandemente, muito mais do que alguém que realmente, concretamente, fez alguma atividade mais material, né? Então, tudo a dizer que não depende do posto de trabalho que você tem, mas da forma como você desenvolve isso. E todos nós temos essa habilidade, é como se a gente dissesse, né? Nós somos essa nota única que precisa ser tocada para que a harmonia do mundo de fato seja vivenciada. Então, entrar nesse fluxo da vida que a gente também fala constantemente, né? Quando eu me sinto não à parte, né? Quando eu não me sinto separada do mundo, separada das pessoas, né? Não. Quando eu desejo me incluir nisso, dar minha parcela de contribuição. Que belo é esse ser humano que entendeu ali o local e aquilo que ele deve fazer e como fazer, sobretudo, né? E aí entra ali no fluxo da vida. Não se preocupeis, portanto, com o dia de amanhã. A felicidade não está distante, mas aqui e agora. E de fato, né, muitas vezes a gente vivencia ali situações mais desafiadoras, algumas fases, alguns ciclos mais difíceis, e a gente fica à espera do amanhã. Não, amanhã eu vou ser feliz, amanhã isso vai ter passado. Ok, tentar se entender. Mas é perceber que mesmo nesses momentos desafiadores, no aqui e agora, tem algo que se a gente procurar, está acontecendo de bom na nossa vida. E claro, muitas vezes não é algo grandioso, porque a vida tem dessas sutilezas mesmo, dessas pequenezas. Algum amigo que te ajuda, sei que você tem inclusive pedido auxílio, alguém te fala uma palavra amiga em um momento difícil, né? Então são esses pequenos momentos, essas pequeninas coisas que mesmo em fases muito desafiadoras são o motivo da nossa felicidade. A alegria não está no objetivo a ser alcançado, e sim no caminho a ser percorrido só. Então, é interessante, né? Eu me lembrei agora também de uma experiência que eu fiz. Eu gosto muito de trilha. Eu fui para Machu Picchu e fiz a trilha até lá, né? Então, de 4 dias. E ao longo desse caminho, eu ia com outras pessoas. Eu percebi que, inclusive, eu ia muito apressada querendo chegar no objetivo final, que seria ele conhecer, né, Machu Picchu. E aí, a vida sabe o que é, acabou fazendo com que o meu pé ficasse cheio de bolhas, né? O sapato que eu estava, depois de muitos dias de trilha, estava bastante desafiador, né? Então, uma série de bolhas apareceram ali na minha bota, né, no meu pé, e aí ficou quase impossível andar, né? Então, não era nem mais... A princípio, eu diminuía o passo e depois ia muito devagar mesmo. E percebi, andando devagarzinho, né? Que a gente muitas vezes, inclusive, é capaz de ver a beleza do local. E aí percebi,
Tava indo rápido demais, pra quê? Tinha um prazo ali a ser cumprido, né? Mas muitas vezes, ao se fixar ali na meta, a gente vai muito afoito, muito rápido e não percebe as maravilhas do caminho, né? Os aprendizados que vão sendo feitos ali no decorrer do caminho. Então, gente, que a gente não tenha pressa, mas ter calma, sabe? Que a gente não tenha pressa, que é como se diz, né? A vida, todos os dias, tem algo a nos ensinar. E se a gente está sempre à espera do dia de amanhã, de vários anos, de passar essa fase, por mais desafiadora que seja, a gente não faz os aprendizados do agora. A gente não vive o aqui, né? E eu falo que a vida sabe generar o que é, fez com que eu me impossibilitasse mesmo fisicamente, mas a fim de que eu ganhasse uma visão espiritual, inclusive, muito maior, de aproveitamento, inclusive, daquela experiência, sabe? E é bonito, gente, perceber isso todos os dias, algo para a gente aprender no decorrer do nosso caminho para o trabalho, que muitas vezes é o mesmo todos os dias, né? Os nossos afazeres, a nossa rotina, mesmo sendo aquelas coisas basicamente as mesmas, né? Que não se modificam tanto ali, há sempre algo novo, sempre a aprender. E aí, se a gente não tem esses olhos de ver, os aprendizados passam, a gente não vê a felicidade ali do dia que está acontecendo, do dia que segue, e fica sempre à espera de grandes transformações, grandes caminhos, né, grandes mudanças na nossa vida. E aquilo que nos cabe fazer hoje, a gente deixa de fazer, né? Fica ali estagnado, paralisado, só em busca de um futuro que talvez seja melhor, mais promissor. E o aqui, o agora, o hoje, a gente não está realizando, não está construindo. Então, que beleza de mensagem, que a gente possa se fixar nisso, possa pensar com profundidade sobre como anda, né, essa vivência do nosso aqui e agora, do hoje, e, sobretudo, nas grandes tarefas, em geral, a gente tem, às vezes, projetos grandiosos, né? Ou coisas que a gente deseja fazer, mas se a gente olha lá para frente e fala, nossa, não vai dar conta, não, em 5 anos, é um projeto maior ali, não consigo. Pensa um pouquinho, que você tem que fazer todos os dias e dar a sua batalha diária, né? Então, que a gente possa ir fazendo essas transformações na nossa vida e fazendo o nosso servicinho, como diria a Emma, o nosso servicinho diário que a gente observar de longe vai ver, caramba, o quanto eu cresci nesse servicinho diário que muitas vezes eu não dava importância, né? Tá bem, gente? Então tá. Uma boa semana para todos e fiquem com Deus, tá?